Esse episódio tem o patrocínio da Moon Basic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Tá aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Preventivamente. A gente só olha para pessoas dentro das organizações e é uma realidade, é um fato quando começa a dar problema. Sucessão só pensa quando a pessoa sai. O especialista sai, deixou isso uma lacuna. Pauta de conselho. Isso é uma pauta de conselho? Isso, se não é, deveria ser fortemente pauta de conselho. Qual é o plano sucessório da cadeira de C-level e um level abaixo? N1 e N2 deveria ser pauta de conselho. Deveria estar ali o que é incentivos de curto, de médio, de longo prazo, retenção. Exato. E entrando nessa perspectiva, como a Chiefs tem ajudado as organizações a mudar esse mindset, a virar essa forma de enxergar esse desafio? Ô, David, acho que assim, né? O mercado de Open Talent, que a gente chama, no Brasil, a gente está pelo menos 10 anos atrás, se a gente compara Estados Unidos, a gente compara a Europa, né? Esse modelo as a service, eu acho que ele é mais estruturado no Brasil para algumas disciplinas. Então, finanças, eventualmente marketing, mas quando a gente olha para todas as disciplinas, esse ainda não é um modelo muito trivial. Porque a gente foi intencional em definir que a gente ia começar com C-level. Por quê? Porque são os formadores de opinião. Se eu coloco nas empresas pessoas de C as a service, eu ajudo a movimentar e no final do dia são eles que influenciam uma organização, influenciam o mercado e por aí vai. Eu acho que a gente tem ajudado muito da perspectiva de, primeiro, mostrar que esse é um modelo que funciona. Esse é um modelo que traz eficiência financeira para as empresas, em última instância. Então, quer dizer que eu sou uma empresa pequena e aí, em geral, o nosso foco maior está nas empresas que estão em captação série A, eventualmente série B, onde as skills do founding team já não são suficientes para que o business plan que foi acordado com o fundo seja entregue. A gente entende que trazer uma expertise de fora, part-time, num custo infinitamente reduzido, que seria uma contratação full-time, eu ajudo as empresas a entregarem mais rápido aquilo que elas estão se comprometendo a. Então, acho que esse é um movimento que eu vejo acontecendo forte. Com esse movimento acontecendo, eu percebo as grandes curiosas, né? Tipo, mas me conta um pouco disso aí que vocês estão fazendo. E eu acho que a gente já achou que a nossa persona eram os CEOs. Hoje, honestamente, eu acho que são os RHs. E aí vou dizer por quê. Porque o RH, se resolve ser detrator, ele é um ultra detrator do modelo. Por que ele é um ultra detrator? Por característica, você também já foi de RH, você sabe, a gente é controlador. O RH quer controlar tudo, cada detalhe, cada passo, e perde um tempo danado, sejamos honestos, tentando controlar. Um trabalho as a service, você não controla tanto. E você muda a dinâmica da organização quando você tem alguém ali que vai entrar numa pauta ou outra, não vai estar ali em todas as pautas. Então, você vai ter que ter dentro das organizações um nível de capacidade de priorizar, capacidade de ter senso de urgência, porque senão essa pessoa nem valor ela entrega. Então, parte do que eu acredito muito do modelo que a gente faz hoje na Chiefs é ter uma reunião que eu chamo de onboarding, que é vamos colocar todo mundo eu, Chiefs, a empresa que contratou e o executivo ou a executiva que está entrando no projeto, vamos colocar todo mundo na mesma página e definir quais são os KPIs de sucesso dessa pessoa nessa companhia, porque ela não vai conseguir fazer tudo. Então, a curiosidade dos grandes é como é que isso funciona na prática? E aí a gente conseguiu desdobrar modelos diferentes do só o executivo atuar como um C as a Service. Então, a gente entendeu que existe um produto que chama Shadow Executive, que basicamente a Cris foi promovida porque dentro da organização, ela é alinhada com a cultura, ela entende o negócio. Se eu fosse trazer alguém de fora, a curva de aprendizado ia ser maior, mas a Cris ainda não tem as skills técnicas
em prontidão para exercer aquela função, mas eu não quero deixar de ter a Cris nessa cadeira. Então, eu plugo um executivo mais experiente do que ela, com mais bagagem, com as habilidades técnicas mais bem desenvolvidas e deixo como uma sombra. Essa pessoa não é protagonista. Ela só fica ali cerceando e ajudando a orientar. Isso acelera a curva de aprendizado do executivo, um absurdo. Cria um nível de engajamento enorme, porque a pessoa percebe que está sendo valorizada, que tem alguém que está ajudando a desenvolver. E para a organização tem um quê de saúde, porque o retorno sobre esse investimento de colocar a pessoa naquela cadeira, ele vem mais rápido. Então, acho que esse é um pouco do que a gente tem procurado fazer nesse movimento aí de futuro do trabalho, né? Que não é futuro, é presente. E fica uma reflexão até sobre o papel do RH nessa transformação que está acontecendo. E se você é muito aderente a somente risco, a somente controle, você toma pouco risco, você inova menos, você não quer explorar o novo. E isso é muito novo. E a gente só vai perceber essa transformação, o quanto vocês estão gerando impacto e o que está gerando, quando você experimentar. Exato. Então, se permitir, enquanto RH, testar essas hipóteses, vai permitir acessar um mundo de crescimento, de resultado que hoje não acessa. Mas eu acho que eu perdi uma coisa no que você falou. Você falou, olha, eu tô percebendo que eu tenho que me colar mais no RH. Você está dizendo o seguinte, que você hoje você provê mais esse trabalho para o C-Level, né? Mas agora você está começando a migrar o quê? Para você fazer a mesma coisa com o RH das empresas? O RH ser o embaixador da pauta dentro da organização. Ah, entendi. Mas hoje para ele não ser o detrator. Exato. Hoje ele é detrator. Hoje ele é detrator. Porque ele é controlador. Então ele não se abre com a possibilidade de algo inovador, transformacional, que venha de fora, mexa na caixinha dele. Ele não quer ninguém mexendo nas gavetas dele. Você não acha que esse desejo de controle, esse controle que existe realmente, não é fruto desse despreparo do RH? Com certeza. Não é? Exatamente. E você tem que controlar, porque você não tem você não tem acesso à informação. E aí vem mais um adendo. A gente falou que pelo RH não se desenvolver em algumas habilidades, algumas skills de finanças, de mercado, de marketing, de inovação. Para ele poder influenciar na estratégia influenciar na estratégia, ele se fecha e não se abre ao novo. Exatamente. E esse não se abrir ao novo nem testa novas possibilidades que podem ajudar a organização a atingir resultados diferentes do que ela vem fazendo ao longo do tempo. Olha que curioso. Eu em 2019... eu fui para Stanford fazer o meu Executive Program. Tinham 213 alunos na minha turma. Nossa! 2 pessoas de RH. Muito pouco, né? É assustador. Ou seja, as empresas não estavam enviando os seus... Exatamente. Porque você não enxerga a importância. Que o RH, ele deveria ser parte da sua estratégia total e não só da estratégia de pessoas. Eu me lembro que quando houve na Movile, né? Quando eu fui para essa empresa de capital aberto para ser conselheira, ela foi em função de um deal que aconteceu, um M&A, entre uma das empresas da Movile e a Cinti. E como parte do deal foi em cash, parte do deal em equity, a gente poderia nomear alguém para ir para o comitê de nomeação, passar por um processo seletivo, e então essa pessoa poderia ou não poderia ser aprovada. E eu me lembro que a discussão era, olhando da perspectiva de due diligence, né, que aconteceu ao longo do M&A, quais eram as habilidades menos fortes daquela empresa. E basicamente era cultura, pessoas, no sentido de construção de uma cultura de alta performance e inovação. Quando a gente juntou, olhou para o management, quem era essa pessoa que podia fazer isso? A Luciana pode ir. Para chegar nessa conclusão, provavelmente num contexto onde o RH não era protagonista, a chance do RH ter sido o apontado, a pessoa para essa cadeira é muito baixa. Então, por isso que eu falo, tem o lado do CEO, da empresa, mas também tem o lado do profissional de RH que vai precisar entender
que só falar de recrutamento, treinamento, não vai funcionar. Né? Eu ouço muito a história do tem que desenvolver visão estratégica. Ô, gente, visão estratégica é tão simples quanto você ser capaz de absorver as informações que estão acontecendo, tirar conclusões a partir dessas informações e entregar alguma coisa que conecte, que resolva aquele problema. Isso. Se o RH tá sentadinho só vendo aquilo, qual a chance dele ter pensamento crítico, visão estratégica em relação ao todo? Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.